Bom dia, irmãos, graça e paz. Meu nome é Lúcio, como já havia me apresentado outras vezes, sou marido da Raíssa, pai da Luísa e da Márcia e membro também da segunda igreja. E é sempre com alegria, que a gente para pensar, para meditar na palavra, e é uma bênção também poder compartilhar isso aí com os irmãos, sabendo que eu sei que todos sabem o quanto é difícil a gente falar principalmente de algo que é tão sério, que é um tema tão importante, que afeta tanto as nossas vidas, independente de qualquer condição nossa. A questão do dinheiro é algo que sempre a gente precisa ter com bastante cuidado na nossa vida, tratar com bastante cuidado, com bastante cautela, com bastante sabedoria. Se a gente for ver Provérbios, fala inúmeras vezes disso, Salomão falou muito disso, não só em Provérbios, mas também em Eclesiastes. Ele falou muito sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. E se tratando desse tema que a gente vem falando, sobre o cristão ateu, o que a gente tem proposto a falar hoje é sobre o cristão que confia em Deus, mas não deixa de confiar no dinheiro, Crê em Deus, mas confia mais no dinheiro. Ou seja, alguém que confia mais a sua vida naquilo que ele tem em termos de posses, do que naquilo que ele tem no Senhor. E isso é uma grande característica, de um cristão ateu, aquele que não creu em Cristo, como quem não tem nada, aquele que até crê, até acredita, mas ele está mais preocupado e a vida dele está mais fiada naquilo que ele tem, seja no banco, seja em posses, do que aquilo que ele tem no Senhor. Eu quero trazer, antes de começar isso, em alguma outra oportunidade eu também falei sobre isso, mas a gente precisa lembrar que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, o verso de João 3,16, Jesus ali está fazendo referência às pessoas que lá no deserto eram picadas por serpentes e tinham suas vidas curadas, e eram curadas quando elas olhavam para uma serpente de bronze que o próprio Moisés, amando de Deus havia mandado ele fazer isso, havia pendurado uma serpente no alto de um poste, uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado por alguma dessas serpentes e olhasse para aquela serpente pendurada no alto do poste, ele era curado. Essa serpente aponta para Cristo, e as pessoas ali, mordidas e fadadas à morte, condenadas à morte, representa a nossa vida contaminada e completamente corrompida pelo pecado, Então, se a gente não crê em Cristo dessa forma, como se a gente não tivesse nada, porque muitas vezes a gente enxerga aquilo que nós temos em Deus como coisas acessórias à nossa vida, A gente enxerga a obra da salvação que Cristo nos deu na cruz como algo acessório, como algo a mais. E uma das coisas que preenchem o lugar, talvez uma das coisas que mais preenchem esse lugar, que não deveria ser preenchido por isso, mas uma dessas coisas é o próprio dinheiro, são as próprias riquezas, são as coisas que nós podemos ter nesse mundo, É aquilo que João vai falar, na concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, ou em algumas outras versões ele fala a ostentação dos bens. Ele fala todas essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então ele resume basicamente, né, aquilo que se contrapõe a gente fazer a vontade de Deus, né? O desejo dos nossos olhos, da carne, e a soberba da vida ou a ostentação dos bens, que basicamente é o que o mundo procura e o que o mundo nos incentiva a procurar, né? Ao passo que Jesus, quando ele foi nos ensinar, né, no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele falou é: bem-aventurados são os humildes de espírito. E ali ele não estava falando de voto de pobreza, nem nada disso, né? Como muitas vezes isso aí foi erroneamente interpretado. Mas ele estava dizendo ali de alguém que tem um coração, que sabe, né, que tem a plena certeza de que não tem nada a não ser aquilo que ele tem no Senhor, né? Que o que mais importa é que Cristo tirou da vida para a morte, né? E é sobre isso que eu quero, né, brevemente tratar aqui com os irmãos, tendo em vista a importância desse tema, para que a gente reflita sobre isso, para que a gente pense sobre essas coisas, né? Eu também sou alguém que estou sujeito a isso, que tenho sempre que lutar contra isso, contra essa questão de você ser dominado pela questão do dinheiro, né? Pelo desejo de ter as coisas. Não que isso em si seja pecado, mas a partir do momento que aquilo toma o lugar do que é de Deus na nossa vida, isso se torna assim um pecado para nós, e a gente vai ver isso aí na palavra, né? Eu quero compartilhar com os irmãos inicialmente um texto em Lucas 19, no verso 16. Desculpa, Mateus 19, verso 16. Esse texto ele fala, né? Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou basicamente um extrato ali dos 10 mandamentos. E o jovem replicou: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouros no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, ouvido esta palavra, o jovem retirou-se triste, pois possuía muitos bens. Eu quero primeiro compartilhar com os irmãos aquilo que esse texto não traz, né? A Bíblia não diz que a gente não pode, né, ter bens materiais, né, que a gente não pode desfrutar, né, da bênção que nós recebemos da parte de Deus, que é o nosso trabalho. A Bíblia não diz que nós não devemos ser previdentes, né, em relação a você ser alguém planejado, a você ser alguém disciplinado, prudente quanto aos seus gastos, né, que você não... O próprio John Wesley, certa vez ele falando sobre isso, ele disse, né, ganhe o máximo que você puder, poupe, né, o máximo que você puder e invista o máximo que você puder. Isso ele estava tratando de algo que não é contra a palavra, muito pelo contrário, né? Quando Salomão ele vai falar sobre isso, né, sobre essa questão da previdência, de você ser prudente quanto ao uso do seu dinheiro, ele usa a comparação da formiga, né, quando ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o que a formiga faz, né, o que é tratado ali é que ela se planeja para no momento de dificuldade ela pode contar com aquilo que ela conseguiu guardar, né? Então ela junta no verão para quando chegar o inverno, para quando chegar o período de dificuldade, ela poder, né, ter algo a que recorrer. Então Deus ele não vai permitir, né, que a gente não se envolva com essas coisas, né? A gente tem e a gente precisa se envolver com isso, né? Isso é o natural, né? A Bíblia fala que quem não trabalhe também não coma, né? Isso é o natural de uma família, né? Que pelo menos o homem ali, como provedor,
do lar, ele trabalha, ele busca o sustento da família, mas a questão é como nós vamos tratar com isso, né? O dinheiro em si, a Bíblia nos ensina que não é um problema, né? A grande questão é, muitas vezes a gente ouve, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não fala isso, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E é justamente o que esse texto aqui ele vai tratar, porque quando Jesus ele trouxe os mandamentos e o jovem falou, tudo bem, isso aí eu já pratico. E Jesus, quando ele parte para algo que não estava, digamos assim, previsto, ele sai do escopo religioso, né? Ele sai da esfera religiosa, que muitas vezes a gente vê de aparências externas, de tarefas, de coisas a se fazer, e ele vai para algo que vem muito antes disso, que é muito mais importante que isso, que é o nosso coração. E ele vai justamente, né? Como a gente pode dizer, ele toca na ferida daquele jovem, quando ele fala, vai, vende todos os seus bens, né? E você terá um tesouro no céu. E aquele jovem sai triste porque ele tinha muitos bens, ou seja, ele não, no coração dele ele não conseguiu abandonar aquilo, né? Se a gente for ver, a Bíblia também mostra um contraponto, né, bastante interessante desse aspecto, de alguém também que encontra Jesus e tem, né, não apenas a sua vida externa, mas o seu coração transformado, que é o exemplo de Zaqueu, quando Jesus se encontra com ele e a salvação chega àquela casa, naturalmente as coisas, né, ao redor, as inclinações do coração dele, as paixões dele vão sendo transformadas, tanto que ele mesmo, por si só, ele fala, né, vou doar metade dos meus bens e para aqueles que eu causei algum mal, que eu fiz mal, eu vou restituir 4 vezes mais, né? Ou seja, o coração daquele homem havia sido transformado quanto a isso, né? E esse texto ele traz luz à nossa vida justamente nesse aspecto, né? Aquilo que Deus está pedindo de nós, né? Está nos questionando, né? Onde está o nosso coração em relação a isso, né? Eu entendo que a gente precisa agir, né? Como eu disse, a Bíblia não diz para que sejamos preguiçosos, para que a gente não trabalhe, para que a gente não poupe, né? Para que a gente não tenha uma vida sábia nesse sentido, né? Na questão do uso no uso do dinheiro. Mas o que a Bíblia nos exorta a fazer é examinemos, pois, onde está o nosso coração em relação a isso, né? Porque o texto que eu quero trazer também aos irmãos, que está lá em Mateus 6, quando Jesus ele está expondo ali o Sermão do Monte, né? Tratando sobre questões do nosso coração, questões da nossa vida íntima, e depois ele vai e começa a falar das coisas externas, né? E quando ele vai tratar sobre o dinheiro, né? Se os irmãos tiverem com Bíblia aí, quiserem acompanhando, eu quero também tratar aqui brevemente sobre esse texto de Mateus 6, no verso 24, quando ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e de amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Quando Jesus ele está falando disso, e na sequência, né, ele vai falar aquele texto que ele questiona por que nós estamos preocupados com tantas coisas, né? Por que estamos ansiosos por tantas coisas. E isso muitas vezes nos impede, né, de enxergar o cuidado de Deus, de enxergar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que a gente não se engane, né, que muitas vezes essa bênção, esse cuidado de Deus que vai nos permitir, né, termos um trabalho, termos condição de sustentar a nossa família, de glorificar a Deus, inclusive, né, com o uso do nosso dinheiro, pela forma que nós usamos, empregamos o nosso dinheiro. Deus ele não vai, né,
Ali a gente tem, nesse texto aqui, o exemplo, né, dos pássaros, né? Quando ele fala, veja o exemplo dos pássaros, eles não semeiam, nem ceifam, né? Eles não colhem. No entanto, Deus cuida de todos eles. Mas os pássaros, eles não deixam de trabalhar, né? Eles não deixam de acordar cedo, né? E ficar até tarde em busca daquilo que Deus tem para eles, né? A Bíblia também nos exorta a trabalharmos 6 dias e descansarmos um. Ou seja, né? Deus usa esse processo para assim nos sustentar, mas ele não diz que podemos ser preguiçosos, nem tampouco negligentes, né? Na forma como nós levamos o trabalho e buscamos glorificar a Deus nisso, né? Mas eu queria trazer justamente isso, irmãos, a gente poder trabalhar, a gente poder ganhar o nosso sustento. É muito mais do que um trabalho, é muito mais do que como o mundo enxerga, né? Uma frase muito famosa que os americanos usam, né? Na língua deles, mas eles falam obrigado, Deus, porque hoje é sexta-feira. E a gente tem muito essa cultura, né? Poxa, vou passar aqui me arrastando a semana para aproveitar o final de semana. Na verdade, a palavra do crente, né, seria obrigado, Deus, porque hoje é segunda-feira, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar, porque eu enxergo, né, a forma como Deus provê, inclusive materialmente, a minha vida, como uma forma de graça, uma forma de misericórdia da parte de Deus, né, onde Ele me sustenta nas minhas necessidades, onde Ele me dá oportunidades de aproveitar a minha vida de uma forma digna, de uma forma confortável, né? De forma que a gente pode ser grato a Deus por isso, né? E honrar a Deus com isso, glorificarmos a Deus com isso. Mas a grande questão é, será que o mundo, né, vê a nossa vida, o mundo ao olhar a nossa vida, né? Que Jesus ele está falando ele começa a falar dos testemunhos externos, né, do cristão, né? Quando o mundo olha a nossa vida, a forma como nós empregamos o nosso tempo, o que está nas nossas conversas, né, as coisas pelas quais nós nos dedicamos, às quais o nosso coração se inclina, o que a gente tem buscado, o que a gente está postando nas nossas redes sociais, né, falando em termos mais atuais, o que o mundo enxerga? O que o mundo enxerga que tem valor para nós? Jesus ele compara, né? Vende isso e terás um tesouro no céu. Será que o mundo nos enxerga como pessoas que têm buscado juntar tesouros nos céus? Né? A Bíblia não nos proíbe quanto a você ter bens, mas o sim de acumular riquezas, né? Então será que a gente está gastando a nossa vida por algo que é efêmero, que é passageiro, ou a gente tem se deixado gastar, inclusive, o nosso dinheiro, não apenas o nosso tempo, não apenas o nosso esforço físico, mas também o nosso dinheiro em prol do reino de Deus, né? Aqui ele traz uma estatística muito triste no livro, né, que mais de 70% dos americanos doam menos de 2% daquilo que eles ganham, né? E se a gente for ver, né, Deus ele nos chama, ele nos exorta a sermos fiéis, não apenas nos dízimos, mas também nas ofertas, porque ele busca em nós, né, um coração generoso, um coração grato àquilo que ele nos tem dado, né? E isso é uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Eu preciso ser exortado quanto a isso, preciso ser constantemente questionado quanto a onde está o meu coração. E eu quero trazer aqui para os irmãos, para finalizar, algumas aplicações, né, desse texto, desse tema à nossa vida, por ser ele um tema tão atual, né? A gente precisa aprender a confiar no Senhor, que Ele vai suprir as nossas necessidades, pois Ele mesmo disse isso, né? Quando Ele está falando aí na sequência do texto, Ele fala, não vos inquieteis
dizendo com o que comeremos, o que beberemos, o que nós vestiremos, né? Porque os gentios é que procuram todas elas, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, que ficam se ocupando constantemente e se deixando levar, né, por essa ansiedade, por essa preocupação excessiva, que não é apenas o trabalho em si, mas é algo que domina completamente a mente, o coração, a vontade, as inclinações da vida dela. Mas ele fala na sequência, né? Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Né? A palavra diz que nunca veremos o justo, né, mendigar o pão. E a gente precisa confiar nisso, a gente precisa confiar que Deus vai nos prover meios, né, de suprir as nossas necessidades. E nós glorificamos a Deus porque Ele nos tem dado muito mais, né, daquilo que nós precisamos. E porém, como ele termina o texto, e é o que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, né, a grande questão do dinheiro, da nossa confiança, né, de onde que nós temos sido cristãos ateus dentro desse aspecto. A grande questão é onde está o nosso coração, né? Onde que nós temos empregado as nossas prioridades, inclusive naquilo que se refere à questão financeira, né? Será que é no reino de Deus ou nos nossos próprios desejos e vontades, na nossa própria concupiscência, no nosso próprio desejo de se parecer com o mundo e ter as coisas que o mundo diz para nós que são importantes, né? Eu me recordo de um testemunho, né, do senhor John Rockefeller, que foi o primeiro homem que juntou, né, $1 bilhão no mundo. Ele foi o primeiro bilionário do mundo. E no enterro dele, um curioso chegou e perguntou ao contador dele, que também estava presente, né, quanto que ele tinha deixado. E o contador, ele estranhou a pergunta e respondeu: ele deixou tudo, né? E a gente para pensar nisso, né? Quantas vezes a gente busca coisas e tem metas e metas, né? Hoje cada vez mais se tem canais de investimento, né? Tem crescido cada vez mais a bolsa de valores, que há pouco tempo atrás tinha 500, 600 mil pessoas, hoje tem mais de 2 milhões, né? Eu não me lembro exato o número, mas certamente é mais do que isso. Então isso tem crescido exponencialmente. Os estudos sobre formas de você juntar o seu primeiro milhão, certamente a grande maioria dos irmãos já viu isso, e a grande questão é que isso em si, né, não é pecado, mas quando Deus olha para nós, quando Deus sonda os nossos corações, e a palavra fala que Deus nos sonda e nos conhece, né? Ele sabe o íntimo da intenção do nosso coração. A grande questão é: por que temos feito isso? O que nos tem motivado a fazer isso, né? Quem nós queremos imitar, o que nós queremos fazer, que marca nós queremos deixar neste mundo, e que tipo de tesouro a gente quer acumular aqui, né? Eu quero encorajar os irmãos e que clamemos, né, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça nesse sentido, para que a gente use, né, os nossos bens, para que a gente use aquilo que temos ganhado, não para que seja uma pedra de tropeço, nem na nossa vida, nem na vida de outros, né, mas para que a gente use para a glória e para a expansão do reino dele. Muitas vezes eu compartilho aqui com os irmãos um testemunho e quero encorajá-los também nesse sentido, né? Há alguns anos eu aprendi uma prática, principalmente nesse período de Natal, o Natal já se aproxima, né? Que era de você comprar pequenas lembranças, seja um chocolate, né, de algo que todo mundo gosta, e você entregar para pessoas que aparentemente não podem te dar nada em troca, né? Seja a pessoa que
que lava o seu carro, né, que te atende no posto de gasolina, que te atende no açougue, que te atende na padaria, no mercado, onde quer que você vá, onde quer que você, né, crie vínculo ali com pessoas e você sabe o nome delas e você, né, se mostra que elas, não apenas o serviço que elas estão prestando, mas as pessoas ali têm importância para você e você presenteia aquela pessoa. E além disso, né, você aproveita essa oportunidade para, se você não conseguir falar, não tem problema, mas escreva uma carta, né, falando do Evangelho, falando do grande tesouro que nós temos em Cristo, né, que o Natal, o que mais representa não é a questão do presente, mas Cristo nascendo no nosso coração, e esse é o grande tesouro que nós temos. Será que a gente não tem aí, todo mundo, eu sei que tem umas 10 pessoas que você pode fazer isso, que pode, né, ser abençoada ali ouvindo o Evangelho, né, vendo que para você o seu tesouro é você poder falar, você poder buscar transmitir ele de alguma forma, ainda que seja com uma lembrança singela, uma lembrança simples, mas você está demonstrando para ela o que para você tem importância, qual que é realmente o seu tesouro, né? E eu queria encorajar os irmãos a fazerem isso também, né? Para que lembremos das pessoas, para que a gente invista, né, também o nosso dinheiro nisso, em doar, em fazer parte, né, da vida das pessoas, inclusive, né, nesse aspecto, e que Deus nos dê a bênção de termos um coração generoso, né, nesse sentido. E eu queria encerrar, né, quando Jesus está terminando esse texto, ele fala um versículo que nós conhecemos bastante, né? É interessante a gente pensar que esse versículo ele foi falado justamente nesse contexto, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de buscarmos em primeiro lugar o reino dele, né? E isso também vai implicar em sermos sábios, em sermos diligentes, cuidadosos, vigilantes, principalmente, sobre a forma como nós usamos o nosso dinheiro, usamos aquilo que Deus coloca, né, como recurso, como bênção em nossas mãos. Que a gente entenda, né, que a gratidão em nosso coração ela precisa ser cultivada, né? Nós precisamos ser pessoas que são contentes, né? que vivem a graça do contentamento, que vivem a bênção de ser contentes com aquilo que Deus nos tem dado, né? Muitas vezes a preocupação do mundo com o dinheiro, né? A gente vê testemunhos de pessoas que são grandes investidores, que são grandes incentivadores de você ter mais, de você cada vez mais acumular riquezas. A gente vê a diligência dessas pessoas naquilo que elas se dedicam, né? Onde está o coração delas, a gente vê o tanto que elas se dedicam a isso, né? E que isso nos constranja diante desse testemunho, né? De pessoas que comprometem toda a sua vida em prol disso, em prol de ganhar mais, em prol de ter mais, né? Que isso nos constranja a buscar mais o reino de Deus com mais diligência, né? Eu vejo o testemunho dessas pessoas, jovens, velhos, o que seja, né? Pessoas que em sua grande maioria são extremamente disciplinadas, diligentes, acordam cedo, tem geralmente, né, tempos extensos de leitura sobre investimento, sobre ganhar mais dinheiro, né, logo pela manhã. E muitas vezes a gente, como cristãos, né, nós somos tão apáticos, tão preguiçosos, né, eu digo por mim, então às vezes inconstante quando se tratando da leitura da palavra, da gente buscar que o Senhor fale conosco através da palavra, da gente buscar a Deus em oração, da gente investir a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos recursos financeiros no avanço, na expansão do reino de Deus
e na glória do Senhor aqui nessa terra. Então que isso realmente nos constrange, que a gente busque aprender mais, né, sobre isso e nos deixarmos, né, a ser constrangidos e buscar diante de Deus, sermos humilhados verdadeiramente para que essa palavra no nosso coração ela gere fruto. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra sirva de alguma utilidade para você nesse domingo e que não fique só nesse tempo, né, mas que gere frutos aí no nosso coração durante a nossa semana, durante a nossa vida, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.